Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. O tema da nossa reflexão nessa manhã é segurança nas tormentas. Nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Diz aqui a palavra de Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Pai, nós precisamos da assistência do Espírito Santo para que a palavra anunciada seja compreendida e mais, para que ela possa, como orienta o Senhor Jesus, a gente possa praticar a palavra do Senhor Jesus. Nós queremos que a nossa casa possa resistir no dia mau, no dia da tempestade, e que esse firme fundamento, que é Jesus e a sua palavra, seja uma verdade em nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu tenho um irmão que trabalha com projetos para a indústria automobilística. Mais especificamente, ele tem trabalhado por muitos anos projetando painéis. E ele me disse que quando ele desenvolve um painel, uma das maneiras deles testarem antes de mandar para a linha de montagem é, por exemplo, pegar um seletor, aquele que a gente vira, aqueles botões, coloca um robô para girar 3, 5 mil vezes ou mais. É um uso absurdo, muito além daquilo que seria natural alguém movimentasse e comprasse um carro novo. Eles colocam a peça para ser usado a exaustão, para ver o quanto aquela peça pode aguentar. Somente então vai para a linha de produção. Isso é muito bom para nós, consumidores. Eu não sei como que os projetistas dos porta-malas fazem os testes. Para mim é um mistério. O que eu sonho é que um dia, esse projetista, antes de mandar o projeto para a montadora, que encomendou o trabalho, ele pegasse o seu carro, a sua família, os seus filhos, enchesse o porta-mala de malas, bonecas e brinquedos, e fosse para uma fazenda, num dia de chuva, e no meio do caminho o pneu dele furasse. Gente, não é maldade. Eu queria que ele tivesse um choque de realidade. E ele tivesse que trocar o pneu. Step, que fica embaixo do assoalho, onde tem um monte de mala. Gente, é um negócio assim, incrível. Eu acho que os projetistas acreditam que step é só para não levar multa se a polícia parar. Que é um acessório, nem enfeite porque não aparece. Né? É um mistério. Eu acho que eles pensam que isso é ficção científica. Que pneu só fura em filme.
né? Então, eu acredito que se um dia você trocou pneu na chuva, se não sonhava com isso, está sonhando comigo. Vamos sonhar, gente. Isso pode acontecer, né? Amém. Uma vez eu estava indo para Panorama, não furou um pneu, furaram 2 pneus na chuva. Pensa que coisa bruta. E naquele dia eu senti um amor profundo pelo projetista daquele carro. Sabe que na vida muita gente se comporta como esses projetistas, imaginando que o dia mau jamais, né, vai pegar ele pelo caminho. Na pior das hipóteses, acreditando que tempestades, quando acontece na casa do vizinho e não na casa dele. O triste é que crentes que pensam dessa maneira, que vivem dessa maneira, falam assim, não, comigo não tem dessa não, pastor, porque Deus é fiel. E arroga a fidelidade de Deus para falar um negócio desse. Isso eu tenho mais intimidade se for membro da minha igreja, portanto você que me assiste, e falar uma coisa dessa, eu falo assim, é verdade, Deus é fiel. Pena que você não é fiel na leitura da Bíblia. Você não sabe de nada. Porque se você ler, o Senhor Jesus, Ele nos chama atenção para isso. Nós somos como essa casa. Essa casa. 2 construtores, diz o Senhor Jesus aqui, levantaram ambos as suas casas. Muito semelhantes. Qualquer um na aparência fala assim, não tem diferença. Talvez até o mesmo arquiteto que projetou. Pode ser até o mesmo pedreiro. A diferença, a gente vê, ela vai ficar clara. É no dia da tempestade. É nesse dia que é o dia do vamos ver. Lutas. Dores. Dias de choro. Noites de perplexidade, isso faz parte da vida do crente e do não crente. E nessas horas é que a gente vai saber onde a nossa casinha foi construída. Há muitos anos, quando a minha sogra ainda estava viva, a gente ia todos os anos, às vezes mais de uma vez, ficar na casa dela, fazia visita. E quando era fim de ano, eu recebia muitos convites para pregar. E numa dessas eu fui pregar num asilo, lar de idosos, que era cuidado pelos irmãos nossos da Holiness de Maringá. E eu lembro que numa dessas vezes eu preguei e um daqueles idosos que estava assistindo me chamou a atenção. Primeiro porque ele estava amarrado na cadeira de rodas. Ele tinha o mal de Parkinson no estágio muito avançado. Era um senhor já de bastante idade, mas ele prestava. O corpo tremia, mas a mente dele estava boa. Dava para perceber, de modo que ele acompanhou a pregação o tempo inteiro. Eu estava ainda no início do ministério. Depois que terminou, a responsável lá da igreja Holiness falou assim, pastor, ele queria te cumprimentar. Falei, pois não, eu fui até esse homem. Ele disse assim para mim, muito boa palavra, filho. Né, Deus abençoe. E depois ele foi levado para o quarto. Aí essa irmã falou assim, pastor, sabe quem é aquele homem? Eu falei assim, não tenho a mínima ideia. Aí ela disse o nome. E eu lembrei de quem era. Ele era um pastor de uma outra denominação, irmã nossa. Homem que era convidado para pregar em todas as igrejas. Ele esteve nessa igreja aqui quando eu era adolescente. O pastor Mitsu chamou numa reunião de Seikai, naqueles cultos de avivamento. Homem de Deus. Ele estava com o corpo todo debilitado, tomado pela doença, mas com a fé intacta. O que eu fiquei sabendo, eu não verifiquei isso, por isso eu nem falo o nome dele, é que a esposa, que era crente também, por causa do estágio avançado, abandonou o seu esposo. O casamento ruiu. A esposa não soube amá-lo até o fim, cumprindo assim a promessa feita no altar.
apesar da doença, apesar de ter sido abandonado pela esposa, apesar dessa tempestade na vida deste precioso servo de Deus, a fé dele permaneceu intacta até o fim, porque ele construiu a sua casa sobre um firme fundamento, Jesus Cristo e a sua palavra. Eu lembro que, depois que eu fiquei sabendo, bom, primeiro que, ainda bem que eu fiquei sabendo depois, né? Um pastor recém-formado, diante de um grande pregador, se eu soubesse, eu não ia conseguir pregar. Né? Mas ele, naquela humildade dele, acolheu aquela palavra que eu nem lembro que eu preguei. Mas eu pensei nele, e eu lembrei, vendo aquele homem, aquela musiquinha, que aqui ninguém lembra. Vocês não eram nascidos quando essa música a gente cantava na igreja. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Essa música. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar, na viagem para Jerusalém. Amém. Esse homem, tinha Jesus como timoneiro do seu barquinho. Querido, as tormentas sempre surgem, e Jesus já deixou avisado. Aliás, antes ele tinha avisado também, no Evangelho de João, né? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Algumas vezes, a tormenta vem de modo inesperado, repentino. Outras vezes, ele dá sinais da sua vinda. Podem vir de fora, como uma dificuldade muito grande no seu trabalho, na sua empresa, através de parentes vampiros, ou pode vir de dentro, através de uma crise conjugal, envolvimento de um dos filhos em ilícitos, uma doença difícil. Nessas horas, há basicamente duas maneiras que as pessoas costumam reagir. Talvez você. Podem se abater, esse é um caminho. E o caminho mais fácil também é culpar. É mais fácil a gente achar um culpado nessa hora. Você é o responsável. Se você tivesse pulso e tivesse disciplinado o seu filho, ele não estaria assim. Repararam que quando a coisa complica, não é mais nosso. Né? Quando o filho vai bem na escola, fala assim, meu filho. Né? Vira e mexe, a gente fala isso lá em casa. Não vou falar para qual dos dois filhos. Mas quando a coisa não anda, é o outro sempre que não soube educar. Se você fosse mais atencioso comigo, eu não teria sido uma presa fácil para minha secretária. E tem aquelas ainda de pais, né, que se fazem de vítima, falam assim, eu e a sua mãe, nos sacrificamos tanto por você. Você é um egoísta, um ingrato. Tem pais que falaram isso. Alguns em outras palavras. Alguns sem palavras. O que fazer, ao invés de fazer isso? Dr. Gary Smalley, ele tem um livro chamado... Mateus, se lembrar, DNA dos relacionamentos. Ele tem um negócio que ele chama Poder do Um. Né? Porque ele sabe que é comum, nos problemas, a gente culpar o outro a nossa infelicidade, já não é? É mais fácil do que você chamar a responsabilidade para si. Sempre tem um culpado. A sua vida é desgraçada porque o outro veio. E assim você sempre é refém. E quem sempre é refém não consegue protagonizar a própria história. E aí ele vai sempre depender do outro. E via de regra, ele não vai sair desse buraco.
E ele fala que o poder de um é justamente o contrário. Eu vou parar de me vitimizar e eu vou assumir o controle do curso da minha vida. E se você for um crente no Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus. Porque firmar, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa vida no outro, nas fraquezas e nos deslizes do outro, não vai manter a casa de pé. Porque quando a coisa vem, derruba. Então, duas casas iguais, diz o texto aqui. Eles só diferiam num detalhe. Um foi construído sobre a firmeza da rocha. E no Evangelho de Lucas, na passagem paralela a isso aqui, ele diz que foi feito um buraco fundo para fincar os alicerces. E o outro foi levantado na instabilidade da areia. Agora, por que alguém construiria uma casa sobre areia? Se esse alguém for parente do projetista do porta-mala do seu carro, acreditando que nunca vai vir tempestade. Aqui não chove, se chover é coisa fraca, né? É só para dar uma regada na terra. Porque gente assim, que não acredita, e é próprio Senhor Jesus falando, gente, quando acontecer, já é tarde demais, porque a gente se prepara antes. Tempestade não é dia de você cavar fundamento. Os dias bons são os dias da gente firmar. Então, Jesus diz que a mesma coisa faz então, o crente que ouve a palavra. O que é construir casa sobre areia? É o crente que ouve a palavra, que lê a palavra. Veja bem, é gente que lê. Todos nós aqui lemos a palavra. Muita gente lê a palavra. As pessoas que vão na sua casa e batem, se descobrem que você é crente, uma das coisas que eles gostam de falar, eu também sei a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus. As pessoas falam isso. Mas a Bíblia diz que isso aqui não diferencia. Eles têm essa mesma característica, eles leem a palavra de Deus. Só que não pratica. É o crente que lê, mas é um crente assim, na aparência. Na aparência todo mundo aqui é igual. Todo mundo aqui é igual. Eu olhando para vocês acordam todos os dias, e a primeira coisa que faz é ou se ajoelhar, ou levantar as mãos e dar glória a Deus pela vida. Vocês reconhecem a Deus como Criador. Olhando para vocês leem a Bíblia todos os dias. Olhando para vocês consideram antes de cada atitude a ser tomada, decisão importante, quais são os princípios de Deus para eu nortear essa minha decisão. É assim que eu vejo. É assim que vocês me veem. Todos nós cantamos para Deus, oramos para Deus. Todos nós somos crentes cheirosos. E aqui só tem gente bonita. E tem um que é bonito, só que tem a cabeça meio fraca. Né? Alguém aqui falou assim que o auge intelectual e físico é os 20. Ele está sonhando. É 51 anos. 51 anos é o auge. E eu descobri que cada ano aumenta um ano. Ano que vem será 52. Vocês estão longe. Né? Pastor Mateus é bom de Bíblia, nessas coisas está por fora. Então, gente, aqui Jesus fala assim de aparência. Aparência não sustenta. E a gente gosta de ser. Eu já vi pessoas que saíram da nossa igreja, não tem problema. Tem gente que tem um perfil diferente. Né, gosta assim de uma coisa mais barulhenta, ok. Mas quando encontro, logo no primeiro encontro, depois que sai, ele já pegou todos os trejeitos de outro. Parece que é um baita de um crente. Até o jeito de falar, o tom da voz muda. Eu falei, caramba, muda de igreja. Eu falei assim, a paz do Senhor. Eu falei, mas que é isso, rapaz? Você nunca falou desse jeito? Né? Na igreja era alguém que dava trabalho, vivia fazendo fofoca, brigava com todo mundo. E depois já vem com uma linguagem toda empolada, aparência. Jesus, ele está falando aqui que até mesmo a ortodoxia, o correto entendimento das Escrituras, não é o fundamento que vai segurar a nossa vida no dia mau. Já pensou? Você pode conhecer tudo sobre a Bíblia, e ainda assim, no dia da tempestade, a sua casa cair. Qual é o grande diferencial que o Senhor apresenta aqui? Meus amados irmãos, ler a Bíblia é importante. Conhecer a Deus da Bíblia é importante. Só que tudo isso sem a prática, sem a obediência, que vai seguir esse entendimento,
é engano. É perfumaria barata. É cosmético que não consegue sustentar no dia que você precisa. Então, temos basicamente dois tipos de pessoas que se relacionam com a Bíblia. Aqueles que leem e aqueles que leem e praticam. A pergunta que você deve responder para si, nesse momento é: em qual desses dois grupos você se encaixa? Você precisa responder. Não tem um terceiro grupo. Ou você é aquele que obedece, ou é aquele que não obedece. É mais ou menos, pastor, é no grupo que não obedece. O que vai determinar a estabilidade da sua vida, da sua família, da sua casa, no dia mau, é se a fundação é a palavra de Deus. Quando ele fala aqui, Tiago 1:22, ele já fala também, né? Tornai-vos, pois, praticantes do que, irmãos? Palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque somente ouvir, somente conhecer, é auto-engano. Ele fala que vocês se enganam, achando que é alguma coisa. Aliás, a culpa daquele que conhece e não obedece é dupla. Melhor não conhecer nada e não praticar. Aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Versículo 24, voltando lá, olha o que Jesus fala. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus fala, quem ouve estas minhas palavras, a priori, que palavras são essas? Ele está falando do Sermão do Monte. No capítulo 5, verso 1, ele começa a pregar e ele conclui aqui. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele é a totalidade do Sermão do Monte. Ele está falando disso. A priori é apenas isso. A posteriori é todo o conjunto de ensinamentos de Jesus. Mas vamos ficar só com o Sermão do Monte. Ali ele começa como? Capítulo 5, verso 3. Jesus estabelece, gente, as bases para uma vida de obediência. Olha, ele começa lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito. Que raios de coisa é essa? Eu já vi crente quebrado. Duro. Mas ele se gaba e fala assim, pastor, materialmente eu sou pobre, mas eu sou rico espiritualmente. Já ouviu essa expressão? Eu sou rico espiritualmente. Geralmente quem fala isso, bom, não sei todo mundo, né? Eu acredito que seja, olha, porque eu sou cheio da graça de Deus, eu oro, eu jejuo, né? Eu vou para o monte orar. E ele acha que tudo isso aí é como se ele tivesse, não sei, em haver, né? Nos céus. Só que a Bíblia, eu falo, olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurado é os pobres de espírito. É alguém que vai diante de Deus e descobre que ele não tem nada para oferecer. Ele fala assim, olha Deus como eu sou um bom filho. O Senhor não tem orgulho de mim, Deus? Ninguém naquela igreja, o pastor Joel e o Mateus junto não ora quanto eu oro. Né? E eu estou profetizando que vai ter jovens assim nessa igreja. Ora mais do que nós dois juntos. Só quero dizer que Mateus é noturno, eu sou diurno. A gente quase que pode dormir na mesma cama, eu e o Mateus. Mas ele não pode porque eu sou casado. Mas ele dorme tarde, eu acordo cedo. Né? Eu quero ver alguém nessa igreja conseguir, né, que Deus levante. Tem candidato aí em cima ou não? Levanta a mão aí. Amém, amém. Quem mais? Muito bem. Só 2 ali em cima, hein? Quero fazer antes da gente continuar, essa lista aqui, ela sempre me chama a atenção. Porque a Bíblia fala bem-aventurados, começa a falar uma série, uma lista de bem-aventurança. Bem-aventurança tem a ver com felicidade. Algumas traduções falam assim, felizes são. A Bíblia não descreve o que é felicidade, repararam? Em lugar nenhum. Mas ela descreve em vários lugares que tipo de pessoa experimenta a felicidade.
Quem que experimenta a felicidade? Muito bem, aqui ele diz felizes os pobres de espírito, não os espiritualmente ricos, né? Quem é pobre espiritualmente? Quem que tem essa humildade de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não tenho nada? É quem de fato teve um encontro com Cristo. Não tem como um homem ou uma mulher de fato ter um encontro de poder, de graça com Deus e manter a crista de pé, o peito estufado. Quando a gente se encontra com Deus, aquele que é santo, santo e santo, a gente se depara com o próprio pecado. Quando a gente tem aquele encontro com aquele que é descrito na Bíblia como o Altíssimo, como a gente cantou, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Soberano, a gente reconhece a nossa fragilidade, a nossa pequenez. E conforme a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai se diminuindo. O pobre de espírito, aqui fala de identidade. É quem de fato é filho de Deus, e com esse Deus teve um encontro, ele vai chegar à conclusão, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego, eu estou nu. Uma pessoa assim, é que realmente entendeu a graça. E aí depois ele dá uma lista muito grande, né, de bem-aventuranças. Tudo aí está falando, essa é a base, gente, para conseguir viver o Evangelho, as orientações de Cristo. E vamos pegar só essa bem-aventurança, bem-aventurado dos pobres de espírito. Essas pessoas são aquelas que, como consequência, eles vão conseguir o quê? Cumprir o capítulo 7, verso 1, que está no Sermão do Monte ainda. Não julguem, para que não sejam julgados. Vamos lá, abrir o confessionário aqui. Quantos de nós, se não verbaliza secretamente no coração, não julga as pessoas? Julga. E aqui, Jesus não está falando aquele que com a sua boca julga. Ele falou, bem-aventurado. Ele fala assim, olha, não julgue para que vocês não sejam julgados. Deus é aquele que sonda a mente e o coração. Quem que consegue não julgar as pessoas? Os pobres de espírito, eles conseguem não julgar. Porque ele se reconhece alguém tão pequeno, tão totalmente tomado pela graça de Deus, que ele sabe que a única coisa que sustenta a vida dele diante de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele entende que a única coisa que o permite chegar diante de Deus e não ser fulminado por causa da sua imundícia é o sangue de Jesus. Alguém que chega nesse ponto, ele vai olhar para o semelhante e não vai ter como julgar. Ele naturalmente ele é incapaz de julgar. Porque quando ele vê o outro, ele fala assim, eu sou pior. Talvez o pecado do outro denuncie um pecado maior em si. Percebe então que no Sermão do Monte, Jesus está falando, não é para incrédulos. Ele está dirigindo essa palavra, ela inteira. Ainda que haja denúncia contra os religiosos, a possibilidade de prática é para os crentes, para os filhos e filhas de Deus que nós somos. Perceba então que a identidade é fundamental aqui. Ele fala, bem-aventurados os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça e até mesmo aqueles que são insultados podem ser felizes quando são insultados por causa do nome de Jesus. Então, a felicidade, se por um lado a Bíblia não explica, não define o que é felicidade, ela fala que
ela é a despeito das circunstâncias. Porque todas essas aqui não são agradáveis. Não são circunstâncias boas que nós buscamos. Nenhum de vocês jovens que estudam e estão buscando uma carreira, busca essa carreira pensando nisso aqui. Então, a felicidade do crente, meus amados irmãos e irmãs, tem a ver com identidade. É feliz porque sabe quem é. É feliz porque tem um Deus. E Jesus ensinou nesse sermão, no capítulo 6, que com esse Deus nós podemos ter uma relação de pai e filho. Jesus ensinou a chamar esse Deus de pai. Está vendo como tem tudo a ver com identidade? Capítulo 6, verso 9. Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Eu tenho um Pai. E quando eu conheço, eu confio nesse Pai, eu sei o caráter desse Pai. Então, por que não confiar a direção do meu pequeno barco no mar a Ele? A nossa desobediência a Jesus tem a ver ou com confusão de identidade, ou a gente não conhece mesmo Deus. Quem ama, porque conhece esse Deus, não vai ter dificuldade de obedecer a esse Deus. Então, a identidade do crente aqui no Sermão do Monte, a gente vê que também define, né? Identidade define papel. Eu vou falar algo aqui que eu sei que é politicamente incorreto, mas aqui ainda é assim. Nós temos o banheiro lá fora, e você sabe exatamente em qual deles entrar. O seu papel, o seu lugar no mundo. Versículo 13, Jesus fala: vocês são sal da terra. No 14, vocês são a luz do mundo. Esse é o papel. A identidade do crente determina como ele se comporta, como ele vive, determina o seu caráter. Por exemplo, lá no verso 21, o que ele fala? Não matarás. O crente não mata, você não mata. Só que Jesus vai mais adiante, né? Isso é escrito assim: não matarás, mas Jesus fala do ódio. Porque quem odeia, já matou o outro no coração. Eu já atendi situações, embates entre membros da igreja. Numa certa igreja eu passei. Duas que eram tão amigas. Chegou uma a falar da outra. Não falou direto, falou para outras pessoas. Para mim, fulana morreu. É exatamente isso que o ódio faz. Mata o outro no nosso coração. É gente assim... tem um problema muito sério, né, de identidade ou nunca se converteu. Por isso, quem sabe quem é Jesus, não adultera. Mas também não fica somente no não adulterar. Não fica olhando as mulheres com um olhar impuro no coração. Um amigo meu, na minha juventude, nessa igreja, ele disse o seguinte para mim: Joel, eu tenho vergonha de cumprimentar as meninas. Está falando das jovens, a gente já era adolescente. Ele era mais velho do que eu. É pelas coisas que eu já passou na minha cabeça. Ele sentia vergonha. Elas não estão vendo pensamento, nada, mas falou assim: eu sinto vergonha. Eu achei aquilo bacana. Sabe por quê? Porque ele tinha identidade em Cristo. Ele sabia quem era. E ele estava lutando, sabe, com os resquícios do seu passado. Porque se ele não fosse, ele não teria problema nenhum com isso. Pelo contrário, ele aproveitava a situação, tirar casquinha, né, das jovens da igreja. Era alguém
que estava com a sua identidade firme e lutando, né, para ser quem Jesus disse que ele era. Então, todas essas situações só será possível a gente viver se a gente tiver um real encontro com o Senhor Jesus. É isso que vai definir. Se você ler depois com calma as bem-aventuranças e relacionar com o encontro com Jesus, você vai concluir que todos eles vão dar no mesmo. Vai dar no mesmo lugar. O que vai sustentar a nossa fé em Jesus, então, meus amados irmãos e irmãs, não é o quanto nós conhecemos sobre Ele, mas é o que nós fazemos com aquilo que já sabemos, o pouco que seja. Eu já vi gente na igreja, no primeiro ano, na igreja, que nem leu a Bíblia ainda direito, mas com aquilo que ele pegou, a vida dele ter sido transformada, a ponto das pessoas no bairro começar a chamar ele em chacota. Mas a gente entendia por quê. Falei assim, lá vai o pastorzinho. Ó o pastorzinho ali, ó o pastorzinho aqui. É o quanto que você sabe de Deus. O pastor Coso está na AME, o falecido, o saudoso pastor Coso, ele falava para mim quando era seminarista, Joel, o problema na igreja é que nós temos muitos crentes tipo ET, assim, a cabeça inchada de conhecimento, mas o coração é mirrado por não permitir que Jesus opere em nós e através de nós. Quanto você tem vivido? Ou então, quanto conscientemente, deliberadamente tem desobedecido? Portanto, verso 24, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós praticamos a palavra porque Jesus é confiável, amém? Ele é confiável. E tem crente, eu estava falando isso com as meninas do batismo, que se acham muito espirituais e falam assim, eu não vou fazer isso. Mas Jesus fala, eu não vou porque eu não sou hipócrita, eu não sou falso, eu não sou falsa. Eu só faço aquilo que o meu coração manda. Já ouviu isso? Né? Eu só faço, e acha que está sendo uma pessoa assim muito nobre, né, honesta. Essa pessoa conhece a vontade de Deus, conhece a palavra de Deus, o plano de Deus, mas não segue. Ela fala, eu sigo o que o meu coração manda. Logo, eu digo para ela, o seu Deus é o seu coração. Você é Deus ou é deusa de si mesma. Porque o crente, ele não segue o coração. Crente segue aquilo que é a vontade de Deus. Jesus fala é norma. É lógico que muitas vezes o meu coração, ele vai ser contrário a isso. Mas nós somos teimosos. E a gente não pratica a palavra de Deus. E a gente vai se enganando. E muitas vezes nós fazemos outras coisas para compensar. Tem crente que começa a trabalhar com ministérios, a evangelizar, tudo mais. Só que isso aqui Jesus não mexe. Nesse ponto eu não permito ele entrar. Está se enganando, Jesus disse. Está se enganando. Quando o dia mau chegar, a tempestade chegar, a sua casa não vai resistir. E Jesus não quer que isso aconteça. Se é o teu caso esse, que o Espírito Santo te convença dessa realidade, você se arrependa dessa loucura, confesse diante de Deus e faça aquilo que Ele requer. Você pode curvar sua cabeça agora. O que você está fazendo da sua vida? Você que está aqui, você que está em casa. Quais são as bases, os fundamentos? Há tanta preocupação com a vida profissional e deve se preocupar. Há tanta atenção, às vezes com construção de casas, né, desde o alicerce, os detalhes. Mas a nossa vida com Deus, quantos levam a sério, a ponto de dar atenção para essa palavra do Senhor Jesus? Isso era uma realidade no tempo dele, lá no primeiro século,
continua sendo realidade hoje. Há uma igreja que ouve e uma outra igreja que pratica. Não espere chegar o temporal para fazer alguma coisa a respeito. Pai Santo e Deus bendito, essa certamente não é uma palavra agradável, mas ela é tão séria, tão urgente. Talvez a facilidade com que nós somos a igreja aqui no Brasil, não há perseguição política, não há perseguição social, nós podemos ir e vir quando quisermos, o quanto quisermos. E assim, a nossa relação com o Senhor vai se tornando muitas vezes algo mecânica, algo despreocupado. Escolhemos aquilo que nos convém em relação à vontade expressa do Senhor Jesus nas Escrituras Sagradas, e deixamos algumas outras, nos fazendo de Deus de nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, desperta a tua igreja. Somos um povo tão ricamente abençoados. Quantas bênçãos, quanta bondade, quanto amor, quanta ingratidão da nossa parte. Misericórdia, meu Deus. Desperta-nos para aquelas áreas que nós relutamos fortemente, não deixando o Senhor entrar com 1000 desculpas, ó Deus, 1000 desculpas, mas que não consegue nos convencer de que isso é razoável, porque não é. Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Ajude o teu povo a afirmar a sua identidade em Cristo. E aqueles que ainda não tiveram aquele encontro transformador, aquele encontro poderoso, marcante com Jesus Cristo, que possam ter, de modo que através desse encontro, ó Deus, a identidade, ela ganhe clareza, ganhe novos contornos. E disso, Senhor, a nossa vida, a partir disso, a nossa vida possa ser também transformada. Que o Senhor nos ajude. Abençoe o teu povo. Abençoe as famílias que estão vivendo momentos tempestuosos. Mesmo aqueles, Senhor, que não firmaram as bases em Jesus, tenha misericórdia, Deus, e assista esses que estão sofrendo, que precisam de uma assistência, uma visitação especial do Senhor. E aqueles dentre nós, ó Deus, que estão vivendo tempos tranquilos, seja esse um tempo de firmar novas bases, ó Deus, de fincar os alicerces, através de uma vida de submissão radical a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesse nome nós oramos, amém.